Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Esse é o último vídeo da nossa disciplina e ele vai tratar de forma breve sobre esse contexto que marca o fim da ditadura e o início do período que a gente chama de Nova República. Buscando pensar, então, como a questão das lutas pela terra e da reforma agrária estão inscritas naquele momento histórico. Os anos finais de ditadura, eles foram marcados pela emergência de inúmeros movimentos e lutas por terra e por direitos. E são esses movimentos que impulsionam, né, a bandeira da reforma agrária no pós-1985. E para a gente compreender esse processo, é fundamental pensar sobre o contexto ditatorial. Quando a gente fala em ditadura, né, está muito presente a ideia de uma repressão muito intensa no campo, que combinada com a ação patronal, acabou desarticulando a maioria dos movimentos de luta pela terra e dos projetos de reforma agrária que tinham ganhado um impulso muito significativo no pré-64, como a gente viu, né? Mas é importante que a gente ressalte a permanência de iniciativas de resistência por parte de camponeses e camponesas. Então eu pergunto a vocês, a ditadura, ela interditou as lutas no campo, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar quando a gente trata dessa questão. Tem um antropólogo bastante importante, que é o Moacir Palmeira, e ele insiste que, ao contrário do que a gente geralmente supõe, a repressão ao movimento camponês e as tentativas de domesticação que foram empreendidas pelo regime ditatorial, elas não conseguiram impedir que o esforço de organização dos trabalhadores e trabalhadoras ele prosseguisse, né? Então o Palmeira ele vai insistir na importância do estudo de momentos do que a gente chama de desmobilização, ou seja, de períodos históricos nos quais a existência de lutas e mobilizações se tornam menos espetaculares, mas nem por isso menores no seu sentido e experiência política. Então, ele vai tratar, por exemplo, de que essa resistência ela estava muito centrada em ações cotidianas, na atuação do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que, embora majoritariamente fossem controlados pelo regime ditatorial e muitas vezes dirigidos por interventores, muitas vezes conseguiam desenvolver ações favoráveis, né, às populações camponesas e operar justamente nas brechas jurídicas do Estatuto da Terra. A gente também pode falar, por exemplo, da ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, da CONTAG, que foi uma protagonista bastante importante da resistência naquele momento, e da atuação de alguns setores da Igreja Católica. No que se refere à igreja, pessoal, é bem importante a gente mencionar que setores progressistas iniciaram a construção de órgãos e comissões no interior da própria igreja, como forma de pôr em movimento as premissas da teologia da libertação. Então, as consequências foram, né, em 72, a criação do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e da Comissão da Pastoral da Terra em 1975, bem como das comunidades eclesiais de base, que acabaram desenvolvendo e articulando amplos setores populares, né? Então, a manutenção dessas estratégias de resistência e a atuação desses sindicatos foram fundamentais para a emergência de uma série de mobilizações e ocupações de terra que marcaram os anos finais de ditadura no Brasil, recolocando então a pauta da reforma agrária no debate nacional nesse período de transição. Então, no final da década de 70, os trabalhadores e trabalhadoras do campo eles fizeram surgir novas formas de luta, acompanhados por novos movimentos sociais. O vídeo do professor Adalberto, né, do Pardal, trouxe um pouco essas experiências para a gente. Então, o início do que se convencional chamava de reabertura política, ele produziu uma série de novidades em relação à questão agrária brasileira e fez emergir, então, novas formas e práticas para a luta para a reforma agrária. Quem eram esses novos personagens, né? A gente pode citar, por exemplo, os atingidos por barragens, os pequenos e pequenas produtores, que foram excluídos dos benefícios da modernização conservadora que se operou durante a ditadura ou que perderam as suas terras, os camponeses e camponesas sem terras, os seringueiros e seringueiras. Então, esses novos personagens também forjaram novas práticas de atuação, novas práticas de resistência. Um dos marcos foi a questão das ocupações. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma série de ocupações de terra, né?
que especialmente a partir do ano de 1978. Um dos marcos é o acampamento de Encruzilhada Natalino, né, que surge em 1981 e que se tornou um símbolo da luta de resistência à ditadura militar, né? Até porque tem um caso bastante específico, que é a presença do Major Curió, que foi um repressor bastante conhecido da guerrilha do Araguaia, que também foi enviado pelo regime ditatorial para reprimir as lutas em Encruzilhada Natalino e acabou sendo, né, derrotado pelos camponeses e camponesas. E esse período, dos anos finais da década de 70, início dos anos 1980, eles vão ser marcados por uma série de ocupações em todo o país, né? Por exemplo, a Fazenda Burro Branco em Santa Catarina, a Fazenda Primavera em São Paulo, Naviraí, Glória de Dourados no Mato Grosso do Sul, Cachoeiras do Macacu no Rio, Pimenteiras do Piauí, São Bento do Norte no Rio Grande do Norte. E a articulação das lutas e ações que surgiram então em diferentes regiões do país e que acabaram se consolidando nos anos 1980 é que fizeram surgir então, né, alguns movimentos sociais, especialmente o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, mas também outros movimentos como o MAB, como o Movimento dos Seringueiros e a chamada oposição sindical, né, cuja principal força se localizou no Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais. O MST ele é criado oficialmente em 1984, durante o primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra em Cascavel, né, contando com quase 80 representantes de 13 estados da federação. E embora ele se definisse como uma articulação no interior do movimento sindical, desde logo se caracterizou por uma identidade própria e uma linha de ação bastante distinta da CONTAG, né? Então, assim, o movimento fez da ação direta, através de acampamentos, de ocupações massivas, a sua principal forma de luta, se posicionando inicialmente contra essas vias administrativas de encaminhamento dos conflitos que tinha sido utilizada pela CONTAG, especialmente, né, durante esses anos finais da ditadura. E a emergência dessas lutas, ela também acabou gerando uma ofensiva radical por parte dos grandes proprietários, o que levou a um incremento muito grande da violência no campo no final da ditadura, né? E é marcada por essa violência que nasce então a nova república. O que é importante para a gente pensar, né, em relação à nova república? Há alguns marcos no que se refere à questão da reforma agrária, né? A gente tem, por exemplo, a apresentação por parte do governo Sarney do Plano Nacional de Reforma Agrária, e esse plano ele foi apresentado no 4º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, organizado pela CONTAG em maio, né? E é interessante a gente pensar assim que o fato dele ter sido apresentado num Congresso de Trabalhadores Rurais já acabou gerando uma série de críticas de setores ruralistas, né, que acusavam o governo de traição e diziam que eles não tinham sido ouvidos durante o tempo de elaboração do projeto, né? O PNRA era muito vinculado à Política Nacional de Desenvolvimento Agrário e a reforma agrária ela era colocada enquanto uma medida auxiliar do desenvolvimento, né? Além de que o plano ele previa uma descentralização das ações da reforma agrária, que estariam a cargo dos estados, ou seja, haveriam planos regionais para o desenvolvimento de reforma agrária, né? E assim, essa articulação dos ruralistas, ela foi muito intensa durante todo esse momento e isso fez com que, para além dos canais institucionais, das suas entidades representativas, houvesse também um incremento da violência patronal a partir da organização de milícias, da compra de armamentos, né? Um dos grandes marcos desse momento foi a criação da UDR, né? Então, só para a gente falar um pouquinho da UDR, que é importante, né? A UDR, a União Democrática Ruralista, ela nasce no estado de Goiás, em 1985, a partir de uma articulação de pecuaristas do estado que se sentiam a parte desse processo de modernização da agricultura e que passaram a se mobilizar mais, especialmente a partir da apresentação do PNRA. Então, eles passaram a fazer reuniões, a coletar recursos para assessorar proprietários de terra no sentido de evitar que as suas propriedades fossem caracterizadas como passíveis de desapropriação.
Entre esses pecuaristas, a gente tem uma figura bastante destacada, que é o Ronaldo Caiado, né? Que se tornou, então, um dos principais porta-vozes dos ruralistas, né? E é bem importante, assim, pessoal, essa é uma discussão que a Sônia Regina Mendonça faz, que em 1987, apenas 2 anos depois da criação da UDR, a entidade já contava com mais de 60 mil associados em todo o país. E ela se notabilizou por práticas diferentes das outras entidades patronais, né? Principalmente a compra de armamentos e a formação de milícias privadas que visavam responder de forma muito violenta à ocupação de terras, né? É interessante porque a UDR ela conseguiu mobilizar um número muito grande de associados e ela se auto-intitulava como uma entidade de base e não de cúpula, se contrapondo assim às outras entidades rurais patronais mais tradicionais, como a própria Confederação Nacional da Agricultura, a CRB, a SNA, né? Então, tinha toda uma caracterização da UDR que era diferente das outras entidades patronais rurais mais tradicionais no campo, né? E isso, sem dúvida, né? E claro, assim como houve essa articulação dos grandes proprietários, 85 também foi um ano marcado pelo fortalecimento do MST e de suas lutas, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados. Esse é um ano que registrou um aumento das ocupações de terra por trabalhadores e trabalhadoras, né? O relatório da CPT ele registra 42 acampamentos, envolvendo em torno de quase 12 mil famílias em 11 estados do país, né? E os grandes desafios que estavam colocados para esse sem terra era conseguir criar um vínculo entre as diferentes experiências de resistência que emergiram em todo o país, de forma a transformá-las numa força política mais efetiva, mais unificada, né, que pudesse trazer então frutos mais efetivos. Falando um pouco sobre violência, pessoal, achei importante trazer esses dados para vocês conhecerem, né? Esses são dados oriundos dos cadernos do campo, são relatórios anuais que a CPT publica até hoje, né? E para vocês terem uma ideia, 85, que é o, né, enfim, é bem o ano que marca o início da nova república, esses quadros trazem um pouco o número de conflitos, né, envolvendo questão de terras, questões de boias frias, trabalhista, questão sindical, conflitos em garimpo, seca, famílias envolvidas, pessoas envolvidas e também o montante da área de garimpo, né? E é bastante assustador esses dados da violência, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o número de mortos e assassinados no campo, né? 216 em 1985, né? Feridos, presos, o número de conflitos também. O que a gente consegue perceber a partir desses quadros, né? Que ele registra 768 conflitos envolvendo em torno de 87 mil famílias e 216 assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, lideranças indígenas e agentes pastorais envolvidos nesses conflitos agrários, né? Outra coisa importante que esses dados indicam, muitos conflitos envolvendo situações de trabalho evidenciam que as condições eram ruins, mas também que a organização dos trabalhadores e trabalhadoras estava aumentando naquele momento, rompendo um pouco com o silenciamento que caracterizou a ditadura, né? Esses 13 conflitos chamados de sindicais, eles parecem indicar um crescente envolvimento dos organismos sindicais de base na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? E também pode, claro, indicar uma estratégia dos ruralistas para atingir e eliminar especialmente essas lideranças camponesas. Sobre os conflitos por terra, chama atenção o aumento de assassinatos de lideranças e a participação da polícia, né, nesses crimes. E o relatório aponta como estados mais violentos Maranhão, Pará, Goiás, Bahia e Minas Gerais, né? Os principais tipos de conflito é por terra e situações que envolvem, então, relações de trabalho no campo. Então, o que a gente consegue perceber, né, no que se refere aos direitos da população do campo? O que caracterizou esse período de transição? A gente vai ter, gente, né, os dados estimam que entre 64 e 2016, a gente teve 2.500 pessoas assassinadas em conflitos no campo, 73% após a redemocratização, né? Então, o que isso quer dizer, né? O que esses dados estão nos falando? Que após o fim da ditadura, a gente teve, né, um incremento muito, muito grande nos crimes
e no assassinato de camponeses e camponesas. E a hipótese, né, de muitos pesquisadores e pesquisadoras é que a descentralização do poder, ou seja, quando a ditadura perde o poder, ela acabou fortalecendo o poder local, o poder de governadores, mas também o poder de grandes proprietários, das suas milícias, né, enfim, dos antigos coronéis, e isso fez com que incrementasse, então, a violência no campo. Tem um elemento importante, pessoal, que é a gente pensar para além dessa articulação da violência, mas perceber a ação do patronato rural no que se refere aos embates relacionados à reforma agrária diante do governo e do parlamento, né? Então, por exemplo, só na questão do PNRA que eu falei com vocês, embora ele tenha sido aprovado em outubro de 85, os planos regionais de reforma agrária que foram entregues ao Planalto em 86, eles só se tornaram efetivos no ano seguinte e sem uma definição de quais seriam as áreas prioritárias para a reforma agrária. Ou seja, era muito difícil implementar as proposições do plano, né? E para a gente ter uma ideia, né, do que ele conseguiu avançar em termos realmente da efetivação de famílias em áreas de assentamento, em 1988 só 10% da meta acumulada tinha sido alcançada, né? O que mostra que o PNRA acabou, né, não sendo efetivamente colocado em prática. A gente vai ter nesse momento, né, uma série de embates em torno da reforma agrária na Assembleia Nacional de Constituinte, e aí é importante perceber um grande bloco que se estabeleceu através de uma aliança de interesses para a defesa do latifúndio e do capital multinacional, o que acabou levando a uma derrota muito grande das forças progressistas, dos movimentos sociais do campo, que buscavam pautar a questão da reforma agrária na Constituição de 88, né? No fim, a Carta Constitucional, a questão agrária ela acaba sendo incluída num título específico, né? E a reforma agrária que foi estabelecida na Constituição, ela acabou não indicando o limite máximo de propriedade, não adotou o Instituto da Perda Sumária, não definiu os assentados como um público prioritário da política agrícola e manteve, né, no Poder Judiciário essa decisão sobre missão de posse para fins de desapropriação, sustentando o rito extremamente moroso que atrasa sobremaneira as ações de assentamentos. Além disso, para as desapropriações, estabelece prévia e justa indenização com preservação do valor real e desgaste a partir de 2 anos da emissão do título da dívida agrária, concedendo-a em boa liquidez. Ou seja, era muito difícil, né, fazer esses pagamentos. E dessa maneira, em vez de punir, a Constituição de 88 acabou por premiar e incentivar o descumprimento da função social da propriedade. Então, embora conste no texto a função social da propriedade, na prática, né, conseguir efetivar desapropriações de terra a partir dessa lógica acabou se tornando muito difícil, né? Então, isso é uma coisa importante, né? O que muitos pesquisadores e pesquisadoras têm chamado a atenção é que, ao não atender os principais requisitos para efetivamente democratizar o acesso à terra no país, a Constituição de 1988 ela acabou justamente contribuindo para perpetuar essa distribuição fundiária que é tão injusta no país, né? E sem dúvida os movimentos sociais do campo, os setores mais progressistas acabaram sofrendo uma série de derrotas nesse contexto. O que decorreu da Constituição, os seus desdobramentos e a atuação dos movimentos sociais no campo a partir de 88 fica para uma próxima aula, são cenas dos próximos capítulos, certo? E aí a gente pode, enfim, conversar num outro momento. Abraços, pessoal. Espero que o vídeo, né, tenha conseguido trazer alguns elementos desse processo mais recente. E qualquer dúvida a gente volta a conversar no nosso encontro.